Boa noite. Desajustes familiares. Vocês conhecem alguma família perfeita? Não? Que estranho que é isso? Como não? Me parece, dentro do que eu posso imaginar, que uma família ela tem como patrimônio maior o amor, o carinho, a compreensão, o respeito, né? Entre todos. Partimos do princípio que a família é o primeiro ambiente educativo, não é? Mas isso acontece integralmente. O que eu quero chamar a atenção para o início da nossa conversa é que quando a gente vai falar sobre desajustes familiares, o assunto ele é tão abrangente, ele é tão grande, que eu até agora não sei o que falar aqui. E agora? Porque quando a gente fala em desajuste familiar, nós vamos ter que parar para pensar, antes de tudo, na individualidade. Quem nós somos dentro daquela família, qual papel nós estamos ali para executar, ou o que é pior, qual papel nós construímos, além daquele que era necessário. Porque são coisas bem distintas. Então, às vezes, nós temos uma necessidade de trabalho familiar, mas nós também temos os nossos vícios, os nossos velhos hábitos, né? Eu acho que a grande maioria aqui é espírita, ou pelo menos já participa de palestras, e eu vou tentar ser o mais claro possível para quem estiver aqui pela primeira vez. Como reencarnacionistas, nós entendemos que todos nós somos aquilo que experimentamos, vivenciamos nas várias experiências, nas mais diversas encarnações. E que, por incrível que pareça, a gente só reencarna porque a gente tem que lapidar determinados hábitos. Porque se não fosse assim, ninguém estaria mais aqui. Certo? Beleza. Automaticamente, viver sozinho, como diz no Livro dos Espíritos, sobre, se eu não me engano, a parte de viver isolado, ser ermitão, não é uma boa. Como é que a gente vai testar? É a mesma coisa que você terminar uma faculdade e não arrumar emprego na área. Como é que você vai exercitar aquilo que você aprendeu, né? Vai ficar guardado. Então a reencarnação ela tem exatamente esse objetivo. É que nós, ao desencarnar, ou num período na erraticidade, identificamos quais os nossos principais problemas, e a partir de então a gente cria uma coragem e fala: eu vou reencarnar de novo. E vou trabalhar em cima desse meu vício, desse meu defeito. Só que para isso a gente precisa de um conjunto de fatores que nos coloquem a provas diárias, das quais favoreçam que a gente passe na prova, que a gente consiga ultrapassar os nossos velhos hábitos, atingindo um ponto de compreensão, ou, além da compreensão, que a gente atinja um ponto de abandonar determinados hábitos que estão nos fazendo mal. Há muitas existências e vão continuar fazendo mal, segundo a nossa vontade. Então, basicamente, hoje, de uma maneira bem simples, num jargão espírita, nós temos a família que merecemos e que escolhemos. Com todos os defeitos ou coisas positivas que elas possam possuir, é exatamente a família que nós criamos vínculos afetivos e vínculos
que em algum momento foram criados por uma separação, por uma cisão. Para se haver inimizade, tem que haver amizade antes, não tem? Alguém aqui tem algum inimigo que nunca tenha conhecido? Tem? Eu nunca vi você. Ah, legal, te odeio. Não funciona assim, né, gente? Para haver uma inimizade, tem que ter havido uma grande amizade antes, ou pelo menos um início. Mas há uma diferença. Quando há um início de amizade e nós não concordamos com algo, a gente se afasta. Quando há uma grande amizade e há uma violenta quebra dessa confiança, ocorrem os ódios, ocorrem as perseguições. Então nós estamos aqui com a família que nós conseguimos unir para ajustar erros cometidos no passado. A coisa é muito simples. E com isso nós vamos entender a necessidade do esquecimento do passado, né? A gente esqueceu as coisas que ocorreram justamente para que não confrontássemos as coisas que nos atingiram e também não ficássemos evidenciados diante da família pelas coisas que fizemos de mal. Então, em todos os níveis, nós vamos encontrar desajustes. Meu filho costumava dizer assim para mim: família do fulano é uma maravilha, né? E eu brincava com ele: vai morar lá. Depois de 3, 4 meses, você me diz qual é o resultado, né? Porque a família dos outros ela é muito boa, porque nós não estamos em contato. A gente não está sendo cobrado de deveres e obrigações, não estamos sendo cobrados pelos nossos vícios, pelos nossos desleixos ou pelos excessos que sejam. Porque quando está tudo bem, não há cobrança, né? Não existe cobrança. Palio branco, 81. Palio branco, tá, maravilha. Então, quando está tudo em harmonia, não há problemas, não há discussões. O grande problema, para mim, numa família, é quando as coisas não ocorrem discussões. Não, quando está tudo muito bem. E quando está tudo muito bem, ou a família ela é muito unida, ou começa a se caracterizar muitas vezes, e nós vamos observar isso na nossa sociedade, relaxamentos, onde cada um envolvido com as suas necessidades, com aquilo que deseja, começa a afrouxar esse laço de família, muitas vezes despretensiosamente, ocorrendo o quê? Que cada um desses membros fique à mercê da sociedade, o que é um outro grande perigo, porque todos nós não possuímos vícios. Então, quando nós estamos envolvidos com outros grupos que de repente nos saciem mais as necessidades, automaticamente nós vamos nos distanciando. E aqui eu não estou falando de sexo, não estou falando de drogas em geral, estou falando, por exemplo, de trabalho. Está tudo muito bem, eu estou ganhando muito bem, está uma maravilha, e quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar, né? Mais eu quero conquistar, e vou me afastando da família, deixando determinadas situações onde os pais e os filhos deveriam resolver intimamente, em justificativa de que estou trazendo benefício para o núcleo familiar. Isso pode ocorrer. Não é regra não, mas pode acontecer. Então hoje nós estamos tendo um panorama da nossa sociedade atual. É como muitas vezes nós estamos acostumados a enxergá-las. Nós olhamos os defeitos familiares dos outros e muitas vezes fazemos uma leve comparação com a nossa própria família. Mas não damos tanta atenção assim, porque se dessemos, nós estaríamos rapidamente tentando reorganizar esses laços e fazendo com que todo esse grupo, todo esse núcleo familiar errasse menos. Para não passar muito em branco,
eu recorri a esse livro aqui. Não sei se todos vocês conhecem. É do Divaldo Pereira Franco, SOS Família. É interessante aqui, porque é uma coletânea de várias mensagens de vários espíritos, com reflexões sobre os laços familiares. Basicamente nós vamos ficar só no prefácio dele. 30 minutos não dá para a gente avançar, são quantos capítulos aqui? Não, são muitos capítulos, acho que dá mais de 60 capítulos. Então nós vamos ficar com as observações do prefácio para a gente poder ter uma noção histórica da coisa. Antes disso, nós temos no Livro dos Espíritos duas questões importantes sobre os laços de família. A questão 774 diz o seguinte, faz a seguinte pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito disso? Vamos tentar levar o nosso pensamento muito, mas muito para lá de Cristo. Num exagero, talvez, vamos levar o nosso pensamento a uma época em que não havia família. E é normal a gente ver isso em filme, né? Grandes clãs vivendo em grandes casarões ou grandes tribos, onde os laços de família eram efetuados pela quantidade de pessoas, pela necessidade de proteção e, consequentemente, os desejos, os instintos eram saciados ali dentro, talvez pela lei do mais forte. Aí usem a imaginação de vocês e extraiam o que queiram nesse momento. Imaginem vocês numa tribo muito grande, à mercê do mais forte, do desejo. Imaginem vocês lá, mas como são hoje. Quem é agressivo deve estar pensando de uma forma. Quem é uma pessoa mais calma, mais tranquila, que não gosta de violência, deve estar pensando de outra. Quem morre de medo até de pôr o pé na calçada, que talvez não seja o caso aqui, né? Porque está todo mundo aqui de noite, né? Vai pensar de outra. Antigamente, as pessoas tinham como parâmetro o que elas viam na natureza. Então, era muito comum as mães ou os casais, não vamos falar especificamente de um gênero, mas os casais terem filhos não pelo afeto, pela união, pelo amor, mas pelo desejo sexual. Automaticamente, as crianças na antiguidade, elas eram relegadas à mendicância praticamente. Os pais não tinham obrigação nenhuma, não tinham essa noção que a gente tem hoje, né, de pentear cabelinho, né, de dar comidinha na boca, de levar para a escola. Não, olha, nasceu, daqui a pouco ele vai poder se alimentar sozinho, né? A gente dá agora, joga lá, ele come, daqui a pouco ele vai poder se alimentar sozinho, a gente não vai ter mais nada com ele. E era assim, era bem interessante. Muitos de nós não estaríamos vivos hoje nesse sistema, né? Porque é a lei do mais forte. Então, o nosso convívio, ele não é simplesmente uma construção social baseada em gênero ou tipo de animal. Não, nós não somos seres totalmente iguais às classes de animais que justamente possuem as suas crias, os alimentam até o momento certo e mesmo os respeitando, não os matando, os abandonam a partir de um determinado momento. Ou seja, a partir de então, eu fiz a minha parte na natureza e cada um está por si. Muito pelo contrário, o homem ele possui um senso de inteligência, ele sabe o que quer, o ser humano ele sabe o que quer, e a construção social criada em torno da família ao longo de todos esses séculos
é justamente para proteger a humanidade, de forma que, ao nos unirmos a outra pessoa, homem, mulher, o que quer que seja hoje em dia, nós temos um objetivo, que ao constituir família, seja cuidar um dos outros. Isso é o princípio básico da coisa. Então, as pessoas às vezes pasmam, mas eu falo, poxa, existem pais e filhos que se odeiam. Isso é simples, está lá, é só observar, é só ver as ocorrências na televisão, nos jornais, como as coisas funcionam. E qual o objetivo deles estarem juntos? Se harmonizar. Então, o maior progresso da humanidade foi a estrutura familiar que nós possuímos hoje. Ou seja, temos que respeitar todos, temos por obrigação da lei que dar educação dentro das nossas possibilidades ou ultrapassando as nossas possibilidades e até obrigar que os nossos filhos estudem, porque vai chegar uma hora que ninguém mais vai estar ali cuidando deles, não por descaso, mas porque desencarnou, por exemplo. Ninguém está com pressa não, né? Tenho certeza disso. Então é nossa obrigação diante da lei educar, cuidar. E o que é pior, ou melhor, mesmo com todas as divergências, mesmo com todas as indiferenças que existem no núcleo familiar, mas temos que cumprir as nossas leis. Agora uma pergunta que eu me faço constantemente. Dando uma olhada muito rapidamente à nossa volta, na sociedade, nós estamos a par da realidade social que nos envolve? Nós sabemos de pais que simplesmente têm filhos e não dão a mínima para eles? Estão na escola. Tem professor aqui que eu sei, não vou entregar. Estão na escola, estão lá, mas tem pai que não dá a mínima. Tem pai que dá o necessário, porque se não der o necessário, a polícia vai lá, dá um bafafá danado, um vexame, mas depois volta tudo ao normal. Por quê? Porque ele é obrigado a dar roupa, a dar comida, ele não pode pôr na rua. Existem casos extremos que ainda ocorrem isso. Então nossa sociedade, apesar de todas as leis e todas as proteções que tem, ela ainda é regida pela antiguidade, pelos instintos. Ou seja, nós vemos hoje no mundo muita gente simplesmente fazendo sexo. Só. E é legal, né? Sem compromisso, mas também sem cultura, sem saúde, sem precauções, sem racionalizar o futuro próprio e do outro. E ocorre o que nós temos hoje, o desprezo, né, pela célula maior da humanidade, que é o laço familiar. Quando isso começa a ocorrer, nós vamos entrar numa outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 775. E ele pergunta o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ele diz aqui, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, o ser humano ainda instintivo, muito provavelmente voltaria a agir pautado nos seus instintos milenares, salvo aqueles que se destacarem pela evolução ética, pelo aprimoramento ético. Eu gosto de deixar bem claro que existe uma diferença muito grande entre ética e moral. Vamos partir da moral. Quando nós estamos dentro de uma religião, seguindo essa religião, e não fazemos determinadas coisas, porque lá naquele núcleo religioso nos fala que não é bom. Nós evitamos, nós desviamos,
mas pautado única e exclusivamente no que o pastor está falando, no que o padre, no que o dirigente espírita está falando, no que o pai de santo. Mas se não tiver a religião, a rédea, o freio, imagine. A ética, pelo contrário, já é uma conquista individual, onde eu não faço porque eu sei que não é bom para mim e não é bom para ninguém, e nem que não estejam me observando, eu não farei. Fica bem claro dessa forma? Ou eu não vou roubar essa cadeira porque está todo mundo aqui, mas quando vocês forem todos embora, eu tenho opção de roubar essa cadeira ou não. Um lápis, uma agulha, uma folha de papel, interessa. A polícia diz que tanto faz. Se você roubar 1 milhão ou roubar uma espiga de milho, é a mesma coisa, né? Então, pelo nosso egoísmo, pelos nossos vícios, pelo nosso interesse pessoal, muito provavelmente nós voltaríamos à barbárie. Vamos pensar no seguinte, para a gente sair um pouquinho do livro. Nós temos hoje em dia, eu vou centrar nas drogas, muitos problemas com droga. A droga não é legal, né? Ou é? Maconha é legal? Cocaína é legal? E tem mais 1 milhão de tipos de droga que é legal. É legal ou não é? Lógico que é legal. Droga é legal pra caramba. Poxa. A droga ela é tão boa que ela te traz uma sensação de leveza, de bem-estar. Ela te abstrai dos problemas, mas ela traz consequências. Se não fosse bom, a indústria de bebida não estava no auge. Então nós temos que aprender a diferenciar a droga social, a socialmente aceita, a lícita, da ilícita. E a gente vê que nós somos contribuidores para ela. Mas agora vamos voltar ao foco da droga. Por que muitas vezes na família há uma desagregação por causa do vício? Porque o objetivo da família era um cuidar do outro. E alguma coisa falhou aí, alguma coisa ficou para trás. E a sociedade, ela assim, ela existe em inúmeros grupos que vão aceitar os nossos filhos, nossos parentes, quem quer que seja, de acordo com a afinidade, de acordo com o desejo. E está cheio aí fora. Nós julgamos os grupos, mas eles existem. E quando nós não fazemos a nossa parte dentro do núcleo familiar, nós estamos empurrando principalmente os filhos para fora dele. Quando nós empurramos para fora, eles estão todos à mercê do quê? Do grupo que o aceitar primeiro. É culpa da droga? Não, né? Não é mesmo. A culpa é nossa. Nós temos que entender que a família, ela se desenvolve da mesma forma que a sociedade. Eu lembro, não lembro nada, isso é mentira. Eu vejo na televisão que poucas décadas atrás os filhos mal abriam a boca dentro de casa. Eu acho até que eu peguei um resíduo disso, né? Não se falava. Hoje em dia, o adolescente com 12, 13 anos, ele já quer ter autonomia, ele já quer ter seu espaço, ele quer discutir assuntos que estão na mídia. E nós temos a tecnologia toda a favor para que as informações cheguem aos nossos lares aos borbotões. E se nós, dentro da família, não modificarmos o nosso foco, não olharmos
não tivermos a noção que temos que avançar também nesse sentido, nós vamos oprimindo, nós vamos espremendo, falhou, né? E esse aperto, essa não liberdade vai criar o distanciamento. E olha que interessante, às vezes os filhos já estão até fortemente armados com a moral para que não interajam com outros grupos de risco. Mas, para serem aceitos, acabam adentrando muitas vezes o mundo da droga, da prostituição, que são os mais viáveis hoje pela nossa frente. Então é necessário, em qualquer momento em que nós estivermos agora, olharmos para o nosso núcleo familiar, independente de qual o nosso papel, pai, filho, mãe, não interessa, observar aonde estão as coisas que não estão correndo bem e fazer o que tem que ser feito, discutir. Pode ser que as coisas não se resolvam num passe de mágica, mas quando nós começamos a interagir, a entender o outro, dar maior abertura, as coisas tendem a se modificar e modificar para melhor. Então, quando a gente pensa hoje em educar a nova geração, é muito complexo. Como é que eu posso educar alguém se eu não consigo transmitir essa segurança, se eu não consigo me modificar o mínimo que seja possível para que essa modificação das novas gerações também ocorra? Não vai rolar, não vai acontecer. Então, quando a gente for falar novamente em desajustes familiares, eu gostaria que a gente tivesse uma noção muito ampla de não apontar o defeito do outro. Porque o outro, ele é simplesmente uma ferramenta para que a gente também possa corrigir os nossos próprios defeitos. Assim como os nossos defeitos são ferramentas para que o outro consiga suprimir os seus vícios. Então a intolerância não vai levar a nada, a falta de diálogo não vai levar a nada. O que vai levar a algo na atualidade? É a tentativa do diálogo, é a tentativa da mudança. Se isso não ocorrer, não tem ajuste na família. Então essa é a noção que eu queria deixar clara hoje. Que nós temos um grande avanço social com leis estabelecidas e com a moralização das diversas religiões e doutrinas. Também é o avanço ético particular de cada um. E nós temos a obrigação de acompanhar tudo isso. E não adianta falar em desajuste familiar, no trabalho, ou qualquer que seja o ambiente, se nós não observarmos primeiro o nosso próprio desajuste íntimo. Quem nós somos diante da sociedade? E se esse desajuste íntimo não está causando os mesmos problemas que causa na família, nos grupos de convivência fora da família, seja ele qual for. Isso é um reflexo da personalidade. É algo que a gente carrega, que nos atrapalha a todo momento, e muitas vezes ele está mascarado de virtude. Algo que a gente julga que é muito bom no nosso ser, mas que na realidade nos impede o tempo todo de crescer. Mas aí é uma outra história, tá? Então é isso, pessoal. O assunto é muito amplo e cabe a cada um de nós exercitar a reflexão, analisar a família que tem e buscar as soluções. Dizem que família só muda de endereço, né? É mentira, viu? Isso é mentira. Ela muda de endereço e de grau de vícios de cada personagem ali estabelecido. Então, se hoje nós possuímos algo dentro do núcleo familiar que nos incomoda,
Vamos buscar fora para ver se a situação externa não é pior do que a gente vive. E com isso agradecer a Deus principalmente, porque nós temos exatamente o fardo que a gente precisa carregar e a inteligência suficiente para se sobressair sobre todos os problemas. E não se culpem, independente da época em que haja esse despertar, não se culpem, apenas trabalhem para que as coisas melhorem. Boa noite e obrigado pela paciência. Vamos à nossa prece?